Bem-vindo a CBN Campinas, FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 jogos abriram a fase de playoffs da competição. Na França, o PSG venceu o Mônaco fora de casa de virada, 3-2. Na Turquia, o Galatasaray goleou a Juventus por 5-2. Em Portugal, o Real Madrid venceu com um belo gol de Vini Júnior, 1-0 contra o Benfica. E na Alemanha, o Borussia Dortmund venceu a Atalanta, placar de 2-0. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Ótima quarta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Guarani já começou a preparação para enfrentar o Castanhal. Jogo válido pela Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira, às 3:30 da tarde. Jogo único. Provavelmente, Matheus Costa vai comandar a equipe na Copa do Brasil. E aí, acredito que a diretoria vai definir o futuro do treinador para a Série C do Campeonato Brasileiro. A situação que preocupa é em relação a Natan Melo, que saiu lesionado contra o Palmeiras e vai passar por exames para saber a gravidade da lesão. Mais sobre Liga dos Campeões, Vinícius Júnior abriu o placar ontem contra o Benfica aos 4 minutos do segundo tempo com um golaço e comemorou com uma dancinha na bandeirinha de escanteio perto da torcida do Benfica. Os torcedores jogaram objetos no campo e os jogadores do time se revoltaram contra a comemoração do jogador brasileiro. O árbitro deu cartão amarelo para Vinícius Júnior. Ele se estranhou também com vários jogadores do Benfica, entre eles Prestiani, argentino do Benfica, e nas imagens é possível ver que o camisa 25 do clube português coloca o uniforme na frente da boca durante a discussão com o Vinícius Júnior. Logo depois, o brasileiro corre em direção ao árbitro dizendo que foi chamado de macaco. O árbitro ativou o protocolo de racismo com um gesto de forma em X para denunciar o caso ao estádio. A partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos, houve muita confusão. Depois o jogo foi reiniciado e agora o caso é investigado pela UEFA. E agora o destaque de Bruno Faria. Corinthians volta aos trabalhos com foco em partida adiada pelo Campeonato Brasileiro. E meia Breno Bidon inicia período de transição física no gramado. Cauli será apresentado nesta quarta-feira no CT da Barra Funda e São Paulo deseja registrá-lo no bid da CBF ainda esta semana para deixá-lo à disposição contra o Bragantino. Palmeiras sonha com a chegada do zagueiro Nino e tenta a contratação para a metade da temporada. Santos segue de olho no mercado e negociação por Marco de Césare trava em pedido de Racing. Elenco volta aos trabalhos nesta quarta-feira. Hoje tem abertura da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A Inter de Limeira visita o Grêmio Prudente 7h30 no Prudentão. No mesmo horário em Lins, o 15 de Piracicaba enfrenta o Linense. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Em breve vai ao do Rio Open ao vencer Thiago Monteiro por 2-0, 7-6 e 6-1 ontem à noite. Na próxima fase, o tenista número 1 do Brasil vai enfrentar o peruano Inácio Bussi. E agora o destaque de Fábio Chaib. Hoje é noite de Libertadores. Bom dia pra você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Tem estreias de brasileiros nesta noite na Libertadores, na segunda fase, a chamada pré-Libertadores. O Bahia vai até o Chile para enfrentar o O'Higgins, no Chile, jogo às 7h da noite, às 9h30, lá em Potosí, na Bolívia, com 4.000 metros de altitude, o Botafogo encara o Nacional Potosí, o Botafogo que vem de 5 derrotas consecutivas na temporada. 11h11 e a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, um momento agora de transição, né, do futebol campineiro. Tem aí a Copa do Brasil, que é importantíssima para os dois, né, no meio do caminho, mas a Ponte já visando a Série B do Brasileiro, precisando se reorganizar de todas as formas,
E o Guarani, acho que mantendo esse caminho para uma Série C de Campeonato Brasileiro, eu acho que o final da história pode ser um final feliz aí para o Bugre Campineiro. Boa, Carlão de Freitas, liberando a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. 99186-9070, 99186-9070. Fique à vontade para interagir aqui durante o nosso CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Cervejaria Campinas, confiança de verdade, cerveja de respeito, beba com moderação. Todos os sábados na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor, das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Salles de Oliveira, região da Vila Industrial em Campinas. A gente comentou mais cedo, teve um acidente no cruzamento da Barão de Montemor, já com a Salles de Oliveira. A pista foi liberada, mas ainda tem trânsito intenso. Atenção, então, para você que passa aí pela região da Indec. Ainda na Salles de Oliveira, a movimentação é intensa, chegada já para João Jorge, para quem quer acessar a região central, e no sentido contrário, principalmente na chegada para Doutor Pereira Lima, já para acessar também a região da rodoviária de Campinas. Falando do túnel João Penteado, bom caminho nos dois sentidos, movimentação maior, chegada já para Campos Sales, e na Campos Sales a movimentação é intensa, principalmente do túnel João Penteado até Andrade Neves, também já nas proximidades da rua José Paulino. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora são 11h13. Teste de bateria e check-up do motor grátis? Use os serviços custo zero, só este mês. Amortecedores a partir de R$ 99,99. Peça para quem entende. AutoZone, zero estresse. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Quem testa vai de Hyundai, e no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. CBN Esportes Campinas. São 11h15. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Já inclusive aqui liberando para você a participação através do nosso WhatsApp 99186-9070. Antes aqui de registrar, né, as primeiras participações no nosso WhatsApp, só queria rapidamente falar sobre o caso de ontem do Vini Júnior no jogo do Real Madrid. Estava acompanhando o jogo ao vivo ontem. Aliás, o Vinícius estava jogando demais, absurdamente, estava acabando com o jogo pro Real Madrid. Além do gol, que foi um golaço, diga-se de passagem, ele criou as outras 3 grandes chances do Real. Então realmente foi uma partida muito boa do Big Seven, né? Do nosso Vini Júnior. E acho que existe tanto essa questão do que o Vinícius sofre com o racismo, que muitas vezes as pessoas deixam de reconhecer o que o Vinícius tem sido na história da Champions, porque ele é o único brasileiro a fazer 2 gols em finais de Champions, e na história do Real Madrid também, porque ele muito em breve vai se tornar em números aí um jogador histórico muito próximo de feitos por Cristiano Ronaldo, Raul, Benzema, outros jogadores que foram protagonistas em Liga dos Campeões, né? A gente fala tão pouco disso porque a gente sempre acaba ligando o Vinícius à luta dele contra o racismo. E
Pra quem não entendeu, a gente já trouxe manchete aqui, né? Teve ontem, a partir do gol dele, uma confusão generalizada, porque o Vinícius foi comemorar ali no córner, na bandeirinha ali do escanteio do Benfica, na frente da torcida organizada do Benfica, e aí começa uma confusão. O Gianluca Prestiani, que eu acho que o Mbappé deu uma baita entrevista pra Tati Mantovani, que é uma repórter brasileira. Acho que é o único ponto que ele erra na entrevista é que ele diz assim: eu não vou falar o nome do camisa 25. Eu acho que tem que ser falado sim, várias vezes. Gianluca Prestiani, que inclusive em 2022, num Brasil e Argentina da base, quando o Endrick dá o título para o Brasil, ele também inicia a confusão. Então é um mau perdedor acima de tudo, o jogador argentino do Benfica. E ali tem a provocação na forma de comemoração do Vini Júnior, que é um estilo dele. Na verdade, sim, nem sei dizer quão provocativo é isso, você dançar na bandeira ali, né? Falaram que foi um ato pornográfico do Vini Júnior em relação à bandeira. Essa mesma comemoração na década de 90 ficou simbólica por Copa do Mundo e não se teve esse mesmo tratamento. Enfim, até o Mourinho falando que foi uma provocação. O Mourinho, que é tão acostumado a provocar nas comemorações, até meio hipócrita. Mas eu só acho que as pessoas têm que ter cuidado quando elas falam assim: é sempre o Vini Júnior, sempre o Vinícius Júnior, always Vinícius, né, como alguns europeus estavam falando. Eu acho que é muito injusto, muito pesado, porque as pessoas não sabem o que o Vini Júnior carrega, o quanto que ele sofre com isso. E sempre o Vini Júnior, porque ele é um dos poucos jogadores que resolveu lutar contra isso, né? E geralmente na Europa, quando você resolve lutar contra alguma coisa, você passa a ser perseguido pelos torcedores. Tivemos exemplos, por exemplo, de quando o Cristiano Ronaldo se posicionou contra e passou a lutar contra algo da cultura da Espanha. Ele passou a ser perseguido, inclusive, pela própria torcida do Real Madrid. O Piqué é um cara que costumeiramente também foi muito perseguido pelo posicionamento que ele tinha em vários momentos. Então o Vinícius Júnior, é óbvio que ele vai ser perseguido, porque ele afronta, acima de tudo, um crime, né? O racismo, acima de tudo, é um crime. E acho que as pessoas precisam parar de ser injustas e parar de culpar a vítima, e sim culpar as pessoas que estão cometendo um crime, né? Ontem ficou muito claro, e o Prestiani foi muito covarde, porque ele coloca a camisa em frente à boca, e aí ele dispara, seja lá o que for, que o Vini vai relatar ao árbitro. O Mbappé, que subiu em vários pontos comigo em termos de conceito, né? O Mbappé ele virou um vilão aqui no Brasil por conta daquela disputa que ele tinha, né, por espaço com o Neymar lá no PSG, e por conta disso as pessoas aqui no Brasil passaram a ver o Mbappé como um vilão. Mas ele foi um cara ontem muito importante na proteção ao Vini, inclusive confrontando o José Mourinho, quando o José Mourinho foi dizer que o Vini precisava jogar, precisava deixar isso de lado. José Mourinho foi uma decepção ontem. O Mbappé foi lá confrontar: não vai deixar de lado, não. Eu ouvi também, ele disse macaco 5 vezes, né, nas aspas do Mbappé. O Mbappé xinga o jogador do Benfica, que não reage, né, talvez até por um sentimento culposo, e mais uma grande partida do Vini Júnior. A gente acaba falando muito sobre esse aspecto extracampo pela falta de combate, né? Se tivéssemos mais combate, se o Vinícius Júnior fosse mais ouvido, talvez a gente não estaria aqui falando tantas vezes sobre essa questão racial, mas a gente se revolta e fala muito porque simplesmente passa impune várias e várias vezes. Então o Vinícius Júnior foi vítima mais uma vez. Ontem o meu irmão mora em Portugal, né? Mora em Porto. Os amigos dele foram pro jogo. Ele não pôde ir, mas os amigos foram, 3 amigos, e aí eles me encaminharam alguns vídeos sobre o Estádio da Luz, a reação do Estádio da Luz durante a confusão. É simplesmente lamentável. Gritos de macaco, som de macaco, jogando objeto. Aí quando o jogo é reiniciado, o Vini Júnior vai bater o escanteio, o árbitro fala: não bate não. Não vai lá bater o escanteio não, senão você vai incitar a violência. Pô, calma aí. O próprio jogador do time não pode bater o escanteio porque ele vai chegar próximo dos torcedores e aí vai incitar a violência. Então, assim, a UEFA coloca aí no racismo, né, nas camisas. Ela tem um protocolo muito falho. Ontem foi exemplo disso, e acho que a reflexão que fica é principalmente: vamos parar de colocar sempre o Vinícius, gente. Eu acho que isso é ser condizente com o crime. Não é sempre o Vinícius. O Vinícius é sempre o cara que luta, porque ele é um dos que sempre sofre o mesmo racismo que existe há muito tempo, e a gente tem que
resguardar o nosso talento, o nosso jogador brasileiro. A gente tem que defender o Vinícius, não atacar. Gente que ataca o Vinícius, não passa pela minha cabeça nada plausível para a gente falar assim, pô, sempre o Vinícius. Não, a gente tem que defender ele, como fez o Mbappé ontem, como fez o Tchouaméni, que é outro jogador do Real Madrid. E foi muito lamentável a postura do José Mourinho, a postura do Gianluca Bresciani e a postura da torcida. Realmente foi muito decepcionante. A gente vê isso a nível Liga dos Campeões, é bem preocupante. Na Libertadores, então, nem se fala, né? Quantos e quantos casos aqui a gente acaba relatando. Então, infelizmente, mais um episódio muito triste na história do futebol mundial, e toda a força é o Vini Júnior, que, repito, o Vini Júnior, você pode gostar ou não do Vini, que é do jogo, né? Eu mesmo, quando o Vini jogava no Brasil aqui, eu fui assistir o Vini contra meu time no estádio e ele acabou com o jogo. E aí, óbvio que eu não gostei dele aquele dia, né? Pô, o cara tem um talento absurdo. E aí, gostar ou não dele, vai de você. Mas aí você pode torcer pra ele errar o gol, pra ele jogar mal. Não acho que o Vini é o cara pra seleção brasileira. Beleza, isso aí tudo bem, gente. Cada um vai ter opinião, tá tudo certo. Não tô pedindo pra ninguém aqui amar o Vinícius Júnior, mas acho que o que tá acontecendo com ele é extra futebol, né? E aí a gente não pode compactuar de maneira alguma com isso. Você gostar dele ou não é do jogo. O que a gente fica assim mais consternado é com relação ao que você disse, né? E você disse com relação ao UEFA, né, Júlio? E aqui na América do Sul, em termos de Libertadores, todo dia, toda rodada acontece. E a gente está normalizando esse tipo de coisa, né? Outro dia o Fábio Scheib foi assistir Palmeiras e River Plate, aí fora do Monumental, né? Não só o Fábio falando, mas alguns vídeos nas redes sociais. Cara, é a coisa mais normal do mundo, principalmente na Argentina, porque eles misturam a rivalidade com o brasileiro. A todo instante o cara fazendo aquele sinal de macaco, tá? Ontem também no jogo do Real Madrid, 2 crianças fazendo esse sinal, sabe? Eu acho que a maneira como nós, né, a UEFA, ou as entidades, ou o mundo esportivo, principalmente no futebol, né, que parece que é uma bolha, né? E existe a lei do futebol. É impressionante como as pessoas normalizam, né? Até lá atrás, quando o Vini também passou por essa situação, o próprio Ancelotti, né, nas entrevistas coletivas, ele foi muito conivente com a situação, ele não levantou uma bandeira, assim como o Mbappé levantou, né? Assim, hoje, como eu li algumas declarações do Seedorf, do próprio primeiro Thierry a defender Henry. o Vini, desculpa, Carlão, o primeiro a defender o Vini foi Jürgen Klopp. Não foi nem o Ancelotti, que o Klopp falou assim, gente, a gente não pode normalizar o que tá acontecendo aqui, não. E o que me intriga e me revolta, né? É a normalização desse tipo de caso. Né? Não só na UEFA, que a gente cansa de elogiar a organização dos europeus, coisa e tal, mas aqui em termos de Copa Libertadores, Sul-Americana, é sempre a mesma história, fora dos estádios também. O Fabião já comprovou isso nas viagens dele com o Palmeiras. Cara, é absurdo o que aconteceu ontem também. A postura de outros jogadores do Benfica, né? A gente tava falando aqui do Otamendi, do técnico do José Mourinho. Cara, não sei, a gente fica consternado, a gente fica aborrecido e revoltado com essa situação, mas é impressionante como no mundo do futebol o clubismo ele impera, né? E aí em todos os sentidos, né? Sempre o clubismo prevalece. E ontem também algumas atitudes, não só desse argentino aí, mas de outros jogadores do Benfica, incluindo o treinador, o comandante, o Mourinho, também me surpreenderam negativamente, porque o pessoal relativiza muito isso aí, normaliza esse tipo de situação, e é algo que a gente tem que combater. É isso, então assim, lembrando, né, Gildo? O episódio, Fábio. Lembrando que a gente teve recentemente o caso Luigi aqui também na América do Sul, né? O Libertadores Sub-20, e nada de concreto foi feito, né? Muito blá blá blá, muito fala-fala, que seriam denunciados, seriam punidos os agressores, né? O pessoal que cometeu esse crime, mas até hoje nada de diferente. A Conmebol levou esse caso por cima, e começando uma nova Libertadores agora, as condutas são as mesmas. Infelizmente, há muito tempo isso acontece, né? E a hipocrisia, né? Das notas oficiais, das faixas, no racismo, da tarja de capitão também. E o mundo do futebol, ele é cercado de hipocrisia, né? A gente critica aqui a Conmebol, que, nossa, é a rainha da hipocrisia, mas acho que a CBF entra nessa situação, a própria UEFA também. Ou seja, é um mundo hipócrita, é um mundo em que prevalece o clubismo. Cada um defende a sua camisa. É isso. Acho que só falando inclusive sobre clubismo, eu tava olhando as publicações do Benfica
o Benfica posta um vídeo para se defender. Não, primeiro que é bizarro, né? Primeiro que o Benfica posta "estamos com você, Prestiani". E isso já é bizarro. E aí o vídeo que eles postam para atacar o Vinícius Júnior, ao fundo tá a torcida, eu não posso falar aqui, né? Mas é um palavrão, eles estão xingando Vinícius, negro, FDP. Sim. E, cara, o maior ídolo do Benfica é o Eusébio. Então, o Benfica posta isso? Depois você dá uma olhada lá, tá no Twitter, Fábio Scheib, tá? Eles não legendam, tá? Eles não legendam, mas eles colocam um vídeo que ao fundo é a torcida. Sim, a torcida está cantando, né? Isso. Então, assim, pra quem estudou semiótica é o que você quer dizer sem dizer. Então é muito triste a história do Benfica ser sujada a esse nível, né? E fora que a própria torcida foi conivente com tudo que tá acontecendo. Então, foi realmente ontem um episódio bem triste. E eu sei que tem gente que deve estar se perguntando assim, mas que eu não concordo, tá? Pelo amor de Deus, o Vinícius Júnior não tinha que ter comemorado daquela forma. Gente, quem tem que decidir se o Vinícius Júnior foi desrespeitoso ou não é o árbitro. E aí, se ele acha que foi desrespeitoso, ele pune com cartão amarelo ou cartão vermelho. Como se isso fosse, beleza, o cara foi, vamos supor lá, ele comemorou, provocou a torcida. Isso deu respaldo pra torcida ser racista com o cara. Não pode acontecer. Calma aí, são pesos diferentes, mas tem gente que pensa isso, entendeu? Exato. Mas o próprio Mourinho, né, Lupe? O próprio Mourinho, você foi desrespeitoso com o Benfica. Eu não vi em nenhum momento, e igual o Júlio falou, a gente já viu comemorações semelhantes aqui, e isso gera um crime, porque foi um crime que aconteceu com o Vinícius Júnior. Quem determina se houve desrespeito ou não é o árbitro do jogo, e a autoridade dentro de campo, ela tem a possibilidade de mostrar o cartão amarelo ou o cartão vermelho. Se o árbitro decidir, você foi desrespeitoso na sua comemoração, você vai ser punido com o cartão amarelo, e não ser um criminoso, um jogador cometer um crime. Aí já extrapola. Aí já extrapola qualquer esfera esportiva, aí já é uma esfera criminal. Então, se você tá pensando dessa forma, mas o Vinícius Júnior provocou. E é engraçado, né, como a gente tava falando de hipocrisia, como a hipocrisia ela manda no futebol, né? Porque aí o cara do Palmeiras, ele vai, comemora chutando a bandeira do Corinthians, aí os corintianos, eu tô citando porque foi o último que aconteceu, mas teve o Luciano, toda hora acontece isso, né? Mas aí vem os defensores, né, do que está sendo provocado. Os defensores da moral, eles nunca provocaram ninguém, né? Aí ninguém lembra da outra provocação do alvinegro, ninguém lembra da provocação do tricolor, do alviverde e do alviazul e por aí vai. Então, quando a gente fala que o futebol é uma bolha, é impressionante como é cercada de hipocrisia e cercada de clubismo. O que vale é a minha camisa, os outros, né? Os outros que, né? Então o que vale é a minha camisa. É isso. Mas queria só ressaltar, acho que dessa vez o Vini Júnior teve o apoio que ele mereceu, que ele merece ter sempre. Acho que no geral todos estão do lado do Vini Júnior dessa vez, diferente de outros momentos. E, cara, ressaltar aqui o Kylian Mbappé ontem, repito, a atitude do Mbappé ontem foi nota 10, cara. O Mbappé ontem foi muito corajoso, foi confrontar, foi lá xingar o cara. Colocou ele no lugar dele e ele não reagiu, isso diz muito sobre o que aconteceu. Foi lá confrontar o Mourinho. O Mourinho, foi muito mal ontem. O Mbappé foi lá e confrontou o Mourinho, que é um cara de muita influência dentro do futebol. Então, parabéns ao Mbappé e parabéns ao Vini Júnior pelo golaço, né? Nossa, eu não sou madridista, mas nesse confronto sou muito. Então, a La Madrid foi um golaço. Tá jogando bem, né? 10. Agora esportivamente tá cresceu muito, né? Cresceu muito. Eu acho isso é importante pra nós que vamos acompanhar a seleção brasileira. Eu acho que o Vini, essa boa fase dele, os gols, isso contribui muito pra nossa seleção. É uma bola bandida, Carlão? Um chute dele não, né? Uma bola colocada, chutou, né? Pra marcar, tá louco, chutou pra marcar. Ele cheia de guizos. Ela veio rodando. Ele tem foi lá na qualidade bochecha. É na bochecha da rede. Vini Júnior. Pô, Vini, baila Vini, é isso aí, pra cima, semana que vem tem mais. Vini Júnior contra o Benfica no Bernabéu. Oitavas? Oitavas de final. Playoffs. Playoffs. 11h31, na volta tem informações da Ponte, do Guarani, do futebol paulista, Copa do Brasil e muito mais. CBN Esportes Campinas. No
No início de um novo ano, escolher bem onde viver faz toda a diferença. O Infinity Vertical Home oferece plantas de 68 a 132 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios. Área gourmet em todas as unidades e lazer completo. Com localização de fácil acesso, ao lado da Avenida 9 de Julho, você vive perto de tudo, com mais praticidade. Visite o Decorado na Rua Rússia, 130 no Jardim Planalto. E conheça de perto os diferenciais de qualidade e conforto. Infinity Vertical Home, o novo empreendimento de alto padrão de Salto. Repórter CBN. Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Cerca de 160 mil clientes do Banco Pleno terão direito ao ressarcimento do Fundo Garantidor de Crédito. Segundo o FGC, os valores somam 4 bilhões e 900 milhões de reais. O limite da cobertura é de 250 mil por CPF. Para pedir o ressarcimento, o investidor tem de baixar o aplicativo oficial do Fundo Garantidor de Crédito, fazer o cadastro com biometria e indicar uma conta para depósito. Hoje, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. As duas instituições faziam parte do grupo do Banco Master e foram vendidas no segundo semestre do ano passado a Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. De acordo com a autoridade monetária, a decisão foi motivada pela falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos e pela inobservância de regras. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, deve depor hoje em um julgamento histórico nos Estados Unidos sobre a dependência em redes sociais. A empresa controla Instagram, Facebook e WhatsApp. A denunciante alega que as plataformas foram deliberadamente projetadas para viciar as pessoas. Os 12 jurados vão decidir se o YouTube do Google e o Instagram têm alguma responsabilidade pelos problemas de saúde mental sofridos pela jovem que se tornou usuária compulsiva de redes sociais na infância. Esse é o primeiro de uma série de casos que podem estabelecer um precedente legal para milhares de processos movidos por famílias americanas contra as plataformas. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes. Antônio Lupe tem um convidado especial na linha, pois não, Lupe? Júlio, é o seguinte, a Ponte Preta anunciou hoje, né, de forma oficial, o nome do novo diretor comercial de marketing e comunicação do clube, Ricardo José Silva, e ele é o nosso convidado aqui no CBN Esportes para falar um pouco mais desse desafio e desse processo na área comercial de marketing e também de comunicação da Ponte Preta. Ricardo José Silva, bom dia, obrigado por atender a reportagem aqui da CBN Campinas. Bom dia a todos vocês, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí para todos os ouvintes, mas especificamente a nação ponte-pretana. Ricardo, a gente já teve um primeiro contato ali naquele pronunciamento do Elvis, né? Você estava ao lado dele e também com o Spice, que é o diretor jurídico. Eu queria perguntar o porquê você aceitou esse, que é um desafio hoje, né? Você estar dentro de uma diretoria da Ponte, onde as informações que correm, né, da Ponte Preta, infelizmente são hoje informações negativas. O porquê de aceitar esse desafio e o tamanho do teu trabalho à frente de um setor tão importante do clube? Uma pergunta bem pertinente, e eu tenho a dizer, em primeiro lugar, que é um orgulho enorme estar aqui encabeçando essa área tão importante para qualquer agremiação esportiva, né? Vocês sabem, o esporte se desenvolveu muito ao longo dos anos e hoje a área comercial, a área de marketing, né? Que é o lado mais estratégico, digamos assim, do comercial, né? E em consequência, o lado comercial
é extremamente importante para desenvolver as oportunidades de receita do clube, né? Já foi o ano em que o clube poderia ser dependente exclusivamente dos direitos de imagem, transmissão e transação de atletas. Hoje o clube precisa ter uma estratégia muito clara de conexão com o seu torcedor, de criar uma conexão positiva, né? Capaz de transformar a paixão, que é algo, digamos assim, muito raiz, né? Que o torcedor carrega dentro de si, em amor de fato. O amor é a paixão transformada em ações de consumo, né? Falando como comercial. Especificamente sobre o que você está dizendo, sim, a gente está começando um trabalho de reconstrução da comunicação institucional do clube, tá? Obviamente, vocês, veículos, fazem uma parte muito importante dessa nova regra que a gente quer estabelecer no clube. Hoje, como vocês sabem, a comunicação ela é muito reativa e muito focada a problemas, a coisas simplesmente negativas que rodeiam a ponte. O problema principal disso é exatamente desconstruir essa relação emocional positiva, que é o papel do marketing, construir, nutrir, né, crescer com o seu torcedor. A Ponte, como vocês sabem, é um clube gigantesco. Eu recentemente tive numa reunião com a Federação Paulista de Futebol, com o Bernardo Itri, né, o diretor de marketing, e fiquei impressionado da maneira com que fui tratado e fui recebido na federação. É interessante que nós mesmos, né, eu como pontepretano e os demais ouvintes pontepretanos que fazem parte dessa nação maravilhosa, às vezes subestimamos o tamanho da Ponte Preta. É incrível os pilares que sustentam essa história, e aí eu estou falando de coisas únicas, né? Vocês da imprensa sabem muito bem, o time mais velho em atividade do futebol nacional, isso representa resiliência, isso representa muita energia, muita vontade de querer fazer certo, muita vontade de vencer, né? Um título expressivo, que foi o campeão nacional da Série C, chegando nas nossas mãos depois de 125 anos, e mesmo assim o torcedor presente, muitas vezes lotando o estádio, que também representa realmente uma resiliência muito, muito grande. O estádio é uma história única no futebol mundial nesse sentido, né? Existem estádios que foram doados por empresários, existem estádios que foram construídos através de doação de empresários, mas nenhum estádio no planeta Terra foi construído pela generosidade, pelas mãos da sua própria torcida. A luta pela igualdade social é um outro item muito importante que está dentro da nossa história. Quer dizer, veja vocês, em poucos anos depois da proclamação da abolição da escravatura, a Ponte já tinha um jogador negro, né, jogando junto com brancos na sua equipe. Haja visto, infelizmente, mais um ato que nós vimos ontem, né, no jogo do Real Madrid contra o jogador brasileiro Vini Júnior, né? E a Ponte já há mais de 100 anos já tem esse protagonismo no que se refere à igualdade social. Então, assim, os desafios, para resumir a sua primeira pergunta, são gigantescos. Eu agradeço a Deus por ter iluminado a minha carreira, né? A minha carreira como executivo de marketing, de gestão empresarial. Eu comentava semana passada com a minha esposa aqui em casa, ela dizendo: eu nunca te vi tão revigorado, há anos eu não te vejo tão revigorado. E eu falei para ela: interessante, a maneira que eu sinto hoje é que nos meus 40 anos de experiência profissional, tudo parece um grande estágio se comparado com o que eu tenho por fazer na Ponte Preta. Eu espero que sejam 4 anos que, não o meu nome, isso não, mas que eu tenha feito o marketing da Ponte, a área comercial da Ponte, ser uma referência nacional, porque a Ponte, e mais ainda a nação pontepretana, merece essa representação.
Ô Ricardo, ainda em cima disso, né, porque acho que você também vai, nesse guarda-chuva da tua área, você vai também assumir essa questão da comunicação e eu sou um cara que eu converso muito aqui com a galera, que hoje a rede social, ela é o que aproxima. Claro que nós temos o nosso papel de imprensa, de falar com o torcedor, mas hoje a rede social, ela é a mais próxima ali do torcedor, e eu sinto que algumas coisas na Ponte Preta, o torcedor pode ter se distanciado um pouco, justamente por essa falta de conversa através das redes sociais. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A Ponte, ela negociou um dos seus principais atacantes, o Jack, que fez parte dos 2 últimos títulos da Ponte, a Série A2 e a Série C, com o futebol turco, e o torcedor, ele ficou sabendo através da imprensa e através da assessoria de imprensa do clube da Turquia. 2 jogadores foram emprestados para o norte de Minas Gerais, o Serginho e o Bruno Lopes, que também fizeram parte dessa campanha histórica da Ponte Preta com o título, e a Ponte não comunicou o seu torcedor através das redes. Eu acho que ainda falta muita comunicação usando as redes sociais entre clube e torcida. Você entende essa minha opinião, ou você tem um outro lado para ver esse distanciamento de rede social entre torcedor e clube? Não, Lupe, perfeitamente. Perfeitamente. Aliás, se você estiver interessado em participar dessa história, a gente tem hoje uma oportunidade dentro do nosso departamento, porque precisamos de pessoas que têm essa mesma visão que você, um entendimento muito claro. Você, em 2 perguntas, já tocou, como diz o americano, né, nail it, ou seja, tocou em 2 pontos cruciais da minha missão aqui na Ponte, e reequilibrar o jogo digital é uma delas, como você colocou. Eu entendo, tá, que nós precisamos ter uma comunicação proativa, frequente e orientada para o que realmente o nosso público-alvo quer ouvir, né? Aí eu coloco não só os veículos em si, que estão ávidos por notícias da Ponte, né, mas também a nossa nação e todas as pessoas que estão no entorno dessa marca, patrocinadores, investidores, etc. E aí eu estou falando, obviamente, da área da diretoria de futebol, no que se refere à parte de competitividade do clube, a minha área no que se refere à geração de receitas, a área financeira no que se refere à redução de custo, né, ser mais competitivo, digamos assim, no que se refere à parte financeira, e principalmente a parte jurídica no que se refere à mitigação de riscos, né? Hoje a Ponte tem uma série de embrólios jurídicos, né, para desafiadores, e temos pessoas competentíssimas nessa área para representar e para dar um andamento adequado nessa área. Então é fato que nós temos uma estratégia e você vai começar a ver uma mudança drástica nesse tabuleiro digital nos próximos dias, tá? O Ricardo José Silva, novo diretor comercial de marketing e comunicação da Ponte Preta, nosso convidado. Júlio, Carlão, fique à vontade para as perguntas. Carlão de Freitas. Tá, vou falar aliás, prazer falar com você, Ricardo. Tô gostando aí desse bate-papo. Prazer, Carlão. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Uma pessoa lúcida, uma pessoa equilibrada. Eu acho que a Ponte precisa de nomes assim, né? Para tentar resgatar uma marca tão importante. E você citou algo que eu concordo em tudo que você disse, né? A Ponte parece um elefante, ela não sabe a força que ela tem, né? Porque, por exemplo, um clube de 125 anos, ele nunca conseguiu trazer uma decisão para Campinas. Eu culpo a falta de representatividade, sabe? Ela trouxe uma decisão contra o Londrina agora na Série C, numa história gigante que ela tem no futebol brasileiro. A Ponte colocou 30 mil no Pacaembu contra o Lanús em 2013 e só quem é ponte pretano sabe desta marca, e pouca gente sabe no Brasil que isso é um recorde, né? Acho que é o maior deslocamento do interior para uma capital num evento esportivo. Então acho que esses fatores sempre, assim, a Ponte Preta nunca teve essa coisa de um marketing forte, de um marketing pujante. Agora tem outro lado da história. Acho que você sabe que acima de você tem uma diretoria bem centralizadora. E como que é esse diálogo com esse pessoal? Às vezes você quer trazer uma modernidade para a Ponte. Eu acho que a Ponte, ela deu uma parada no tempo, ela precisa entrar, né, na realidade nesse século XXI. E como que é esse diálogo no dia a dia com a direção da Ponte?
Eu tenho tido um suporte muito grande. Bom, primeiro, antes de mais nada, agradecer aqui ao Marcos Eberlin, né? Ele, ainda presidente, me convidou a fazer parte da Ponte. O ano passado a gente vem conversando em meados de outubro, novembro, tá? Sobre a minha visão sobre a área de marketing, né? A parte técnica especificamente. E depois, quando foi nomeado Dr. Torrano como presidente, eu fui apresentado pelo Eberlin a ele. Aí trocamos várias opiniões sobre como ele via o clube, e houve muito mais convergência do que divergência em tudo que eu coloquei. Eu me sinto extremamente apoiado, não só pelos dois, mas também pelos demais diretores. Nos próximos dias vocês vão receber comunicações da área de assessoria de imprensa sobre os nomes que compõem a nova diretoria executiva. São pessoas super competentes, cada uma em sua área, mas, de novo, eu tenho total consciência do desafio que eu tenho pela frente. Não só o desafio técnico, que esse eu sou preparado para encarar, mas o desafio político. E aí vai uma questão muito importante. Eu não tenho lado. Tá? Essa é uma característica que me coloca em uma posição muito confortável. O meu lado é o da Ponte Preta. Eu já fui convidado em outras vezes a participar das chapas de um lado, de outro, enfim. E me decidi me manter virgem nesse sentido. Por quê? Porque eu não achava que era o momento de eu me envolver. Eu queria me envolver mais no lado executivo do que do lado político. Existe, sim, uma política muito danosa dentro nós chamamos de entre muros, né? Dentro nos corredores da ponte. Aliás, não só da ponte, né? Haja visto a nossa situação política em todo o país, né? É muito deprimente a gente enxergar a situação onde nós estamos. Mas, especificamente sobre a ponte, isso atrapalha, sem dúvida nenhuma, no que se refere à minha energia em ter que vencer esses obstáculos que não necessariamente precisariam ser vencidos se a gente estivesse num ambiente mais objetivo. Mas o contexto político ele faz parte, né? Da mesma forma, existirão guerras de ego, etc. Isso faz parte da história da ponte, eu sei disso, né? Estou preparado a lidar com isso, mas, por outro lado, eu sei de uma coisa: todos nós queremos o bem da ponte. E, nos dias de hoje, uma agremiação esportiva como a Ponte e qualquer outra não aceita mais desaforos, não existe mais espaço, nós não temos mais tempo de sobra. Guerras políticas e egocentrismo é um luxo dentro do nosso contexto. O nosso dia a dia é envolto através de objetivos econômicos, através de desafios, de lutas, de batalhas econômicas e, sem dúvida nenhuma, toda a diretoria está focada nesse momento nisso. É isso, quero agradecer a participação aqui do Ricardo, que vai ter aí como essa responsabilidade, né, de cuidar aí do departamento de comercial, de marketing e comunicação do clube. Obrigado por esse bate-papo e acredito que durante aí toda a temporada nós vamos conversar bastante, porque é uma área importantíssima do clube. Ricardo, muito obrigado por atender a CBN Campinas. Obrigado a vocês por me receber, um abraço à nação Ponte Pretana e eu conto com eles. Um dos meus objetivos, para terminar, eu falei anteriormente, né, transformar a paixão em amor de fato. Isso é o que me guia, é transformar, através do posicionamento de marketing, fazer o torcedor entender que, acima de tudo, hoje não tem mais mecenas dentro do futebol, não tem mais investidor que pense exclusivamente na marca e sim no lucro que isso pode gerar. Antes da gente pensar em SAF, etc., a gente tem que transformar o torcedor em torcedores responsáveis, entender que o principal papel é consumir a Ponte Preta, além, obviamente, da paixão que tá lá no estádio e torcer pela sorte do clube. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Contem comigo. Obrigado. Ricardo José Silva, novo diretor comercial de marketing e comunicação da Ponte Preta,
foi o nosso convidado aqui no CBN Esportes. Júlio. Maravilha, Lupe. Parabéns pela entrevista. Agora 11h51. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. Controlar quem entra ou sai do seu condomínio é uma dor de cabeça? Os custos com porteiros estão muito altos? Não consegue tempo para se dedicar ao que realmente importa? Contrate hoje mesmo os serviços de portaria eletrônica da Orcegups e dê um fim na insatisfação e reclamação dos moradores. Conte com quem é referência em segurança no Brasil há mais de 50 anos. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Superliga Feminina, amanhã tem a retomada do torneio nacional com o duelo entre Maringá e Minas. Já pela Superliga Masculina, os jogos da rodada acontecem no sábado, dia 21, com o Vôlei Renata em quadra, aqui em Campinas, no Taquaral. A equipe do Vôlei Renata enfrenta o Minas, jogo marcado para as 9h30 da noite. Na classificação, o Cruzeiro lidera com 44 pontos, Superliga Masculina, e o Vôlei Renata vem coladinho na segunda posição, coladinho nada, tem 38 pontos, tá longe pra caramba do Cruzeiro. O problema é que o Praia Clube, terceiro colocado, aí sim tá próximo do Vôlei Renata. É a Superliga Masculina recheada de emoções. Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira: melancia peça ou pedaço R$1,98 o quilo. Laranja pera o quilo R$3,69. Cebola nacional R$2,49 o quilo. Manga Palmer R$4,39 o quilo. Ofertas válidas até o dia 18 de fevereiro. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Horas 54 estamos de volta. É uma roda gigante. Vamos lá, Antônio Lupe, sem assuntos paralelos aqui. Vamos lá. Determinou Samula Dipp e Valmir Bortoleto. Sem problema. Guarani. O Guarani joga contra o Castanhal, hein? Aliás, você tava de... Ah, não, você trabalhou ontem. Você estava de folga, Carlão? Sim. Jogo do rádio, hein? Mas as notícias chegam. As notícias chegam, né? Mesmo alcoolizado, você tava por dentro das coisas. Tá sabendo. Tava não. Dia 25 de fevereiro, quarta-feira que vem, tem Castanhal e Guarani lá no Modelão, em Castanhal. Castanhal que fica aproximadamente 70 quilômetros, 80 quilômetros da capital Belém. Jogo único, hein? Quem vencer passa para a próxima fase. E o vencedor de Castanhal e Guarani enfrenta o vencedor de Nova Iguaçu e Lagarto, do Sergipe. O Luca, depois do jogo contra o Palmeiras, bate um papo com ele. Foi o primeiro gol do Luca com a camisa do Guarani. Falou da despedida do Bugre no Campeonato Paulista, mas da importância da equipe para a Copa do Brasil, que é o próximo torneio que o Guarani vai estrear. E vacilou em jogos importantes, né? Acredito que a estreia e o jogo do Botafogo a gente deixou um pouco a desejar e pontos que a gente deixou para trás que não podia ter acontecido. Hoje a gente tentou, né, jogar de igual para igual, da forma que deu, porque é uma equipe muito qualificada também. Os caras têm muita variação de jogo e a gente teve grande chance também, mas era isso, o jogo era isso. A gente tinha que marcar bem eles e tentar sair no contra-ataque. A gente teve essa chance, eu tive um de cabeça ali também. Mas fica de lição, né? Um campeonato desse nível, a gente não pode deixar pontos que no final ele falta mesmo. Então, mas individualmente, para mim, o gol é importante, né? No jogo grande, dá confiança. Espero manter aí, até porque sou atacante, eu preciso fazer gol e ter a confiança de todo mundo. Então, é importante seguir, porque a gente tem um campeonato duro pela frente.
Ô, Luca, desse campeonato duro antes tem uma Copa do Brasil, né? Que é um campeonato importante financeiramente, mas é muito traiçoeiro, né? Porque a gente fala, vai enfrentar o Castanhal. Pô, a gente tem poucas informações, vocês acham que tem um banco maior, mas não é um jogo fácil, porque vocês vão enfrentar um gramado difícil, um clima totalmente diferente. O que você acha que o Guarani vai enfrentar, que essa é a próxima competição que tem antes de uma Série C? É o jogo da nossa vida, né? Já foi falado depois do jogo ali agora, porque o clube precisa. Então a gente tem que encarar dessa forma, porque uma competição que todo mundo quer, então a gente tem que estar ligado, a gente certeza que o pessoal vai passar as informações que tem que passar pra gente, e a gente tem que estar preparado, porque sem dúvida nenhuma é uma competição muito importante para todo mundo. Muito importante, Luca, principalmente pelo lado financeiro. O Ortiz tá aqui, ó, simulou bem a cabeçada do Luca, porque a gente tava discutindo aqui que eu tava muito próximo do lance, que se ele deixa pro Cauã, que finalizou pra defesa do Carlos Miguel, o Cauã, ele tinha mais condições, ele tava mais equilibrado pra fazer o gol. A bola veio fraca pro... E o Luca tava bem, o Ortiz vai concordar comigo, e ele tava com moral, fez o gol, ele veio de trás. Não tem jeito. E aí ele fez aquela cabeçada, pra quem tá no YouTube vai ver, ó, ele vê a bola, pegou aqui nele, aqui, ó, sabe quando vai pra frente e sobe? Se ele tivesse cabeçado pro chão, o Guarani hoje estaria nas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu sou Mas o sino existe, né, Ortiz? Eu sou um peladeiro de futebol, né? Vocês sabem disso. E o ataque... O ataque é uma das coisas primordiais no esporte. Você tem que estar inteiro pra cabecear, lá da testa, assim, ó. Pá! Pra chegar e afundar o adversário. Mas a bola, ela veio fraca pro Luca. Ela não veio na posição ideal pro Luca arrematar. Foi de topete. Então ele cabeceou com o cucuruco aqui, ó. Então a bola sai fofada, ela saiu por cima. Mas ali, se ele faz o gol, cara, a partida poderia ter um outro caminho. Aliás, gostei do Luca contra o Palmeiras, foi bem. E vai ser uma peça muito importante nesse Guarani, né, Fábio Chaib, conforme tiver mais ritmo, né? Exatamente, a Copa do Brasil agora também é uma prévia aí do que podemos encarar na Série C do Brasileirão. O Guarani passou pela Série C ano passado, sabe que terá gramados ruins pela frente, estádios acanhados também, e esse jogo contra o Castanhal já é uma prévia disso. O Guarani precisando dessa vitória pela parte financeira e também pela moral, né? O Guarani precisa se reerguer aí para ter uma Série C um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. Esse jogo é de fundamental importância para o Guarani conquistar essa classificação. E tô sentindo que o Matheus Costa vai treinar o Guarani na Copa do Brasil. E vai ser uma final de Copa do Mundo, um divisor de águas, porque eu acho que a definição... mas o Guarani... Pra ele vai ser importante então, esse jogo. Mas eu acho, gente, que a diretoria do Guarani não pode tratar esse jogo como passar, um teste, né? Se passar ele fica, se cair, se perder ele cai fora. Aí não. Eu acho que o Matheus tem que ir pra esse jogo... Ou vai com o Matheus como técnico do Guarani pra sequência da temporada, então vai sem. É porque, na verdade, esse jogo contempla o contrato dele ainda, né? Tem contrato ainda. Porque tá no período de contrato dele. Então que vá sem dúvida, porque eu acho que o Guarani, ele precisa, tudo bem, teve o Paulistão, teve bons momentos, mas o Guarani, ele precisa ir muito pronto pra Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa subir. Então ele tem que ir com o pensamento sem dúvida. Então vai com o Matheus? Então vamos com o Matheus. Então não vai? Então já desfaz agora, nem renova o contrato. Porque senão vai ficar aquela coisa, vem treinador, faz 2, 3 jogos, um tropeço em casa, pronto, fora Matheus. Eu acho que o Guarani tem que ir muito bem definido, não só pra Copa do Brasil, mas principalmente por Série C de Campeonato Brasileiro. E tem R$900 mil em jogo. Então. Aí vai lá, é o treinador, não, vai interino, vai o Matheus, mas ele só faz esse jogo e vai embora. Não, vai definido. Já os erros, eu espero que eles tenham ficado em 2025. Sabe quem que é o destaque do Castanhal, Carlão? Quem? Daniel GTA. Quem que é essa fera? Sabe quem joga lá? Aliás, esse jogo, pra quem tem filho pequeno, perigoso, GTA, hein? E sabe quem joga lá? É o Heron. Você vai lembrar do Heron. Quem que é? Eu lembro do Heron, jogou no Guarani, né? Não. Não é? Lateral esquerdo? Não. Goleiro? Não, ele foi formado na base do Criciúma. Quem descobriu o Heron foi o mesmo responsável que descobriu o Moisés, lembra que ligava? Pô, que era o novo Gabigol, né, Moisés? Não, lembro, sei. E ele falou assim, arruma pra mim na ponte, pro Heron que ele é bom. Aí eu falei, não sou eu que arrumo, tem que fazer teste lá. Ele falou assim, então vou levar pro Santos. Falei, então tá bom, cara, é bom. O cara jogou no lateral esquerdo, esse Heron, Atlético Goianiense. Eu lembro do Heron lateral esquerdo. Não é. Ele saiu do Santos, ele fez parte do Sub-20, depois ele foi pro Caravaggio. Então. Lá de Santa Catarina, Tubarão, ele foi pra Grécia, pro Chipre e voltou aí pro Castanhal. Mas ele é jovem, não é esse não. Tem arena hoje ou é carnaval? Hoje tem apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, hein? Maravilha. Aliás, a Viradouro é a favorita. Com Cissa, né? Tchau, gente. Então até amanhã, 11 horas com o CBN Esportes. Valeu,
Scheib, Valmir Bortoleto, Valeu. Tchau, tchau, valeu. CBN Esportes Campinas.